Olá, meu nome é Luciana Michel, eu trabalho na Alpha Media ministrando treinamento. Eu sou uma instrutora da Alpha Media. Minha área de atuação é a parte Microsoft de infraestrutura de redes. A ideia nossa hoje dessa mini aula é mostrar como a gente faz para recuperar contas de usuário excluídas. Em primeiro lugar, para que a gente esteja executando esse procedimento, eu estou utilizando um Windows Server 2008 com uma estrutura de Active Directory em Domain Services. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nos objetos que eu tenho dentro da minha estrutura de domínio. Então, em usuários e computadores do Active Directory, eu tenho lá então os meus objetos separados nas minhas OUs e lá então eu tenho um container chamado funcionários, uma OU. Dentro dessa OU eu tenho aqui o usuário A. Eu vou então excluir o usuário A. Depois de um período então eu me arrependi, puxa vida, eu não deveria ter excluído o usuário A. Ou então, logo em seguida, depois eu me arrependi, puxa, não era para ter excluído o usuário A. Então, o que a gente faz? Dentro do processo da estrutura do Active Directory, a gente mantém esses usuários excluídos dentro da base durante um período de tempo. Enquanto esse período de tempo estiver apto, eu consigo recuperar essas contas usando um aplicativo chamado LDP. Para isso, eu vou em prompt de comando, clicando com o botão direito e clico na opção Executar como administrador na console de um controlador de domínio. Então, em um prompt de comando elevado, a gente digita LDP. Iniciando a console do LDP, a primeira coisa que a gente faz é em Opções, em Controles, em Carregar pré-definidos, se marca a opção Retornar objetos deletados. E OK. Posterior a isso, no menu Conexão, a gente clica na opção Conectar, se digita aqui então o nome de um controlador de domínio, preferencialmente o controlador de domínio local, e OK. Depois de conectado, ainda no menu Conexão, a gente vai em Associar e escolhe a opção Associar como usuário atualmente conectado, se o usuário que a gente está usando para fazer logon nesse computador é um administrador do domínio. E dou OK. Depois disso, então, a gente vai em Exibir e marca a opção Árvore. Aqui na caixinha BaseIDN, ele me dá o acesso a todas as partições da base de dados da estrutura do domínio. Feito isso, então, eu marco aqui e escolho a opção Litware Inc., que é o nome do meu domínio, e OK. Clicando, então, no sinal de mais do Litware Inc., eu localizo o container Deleted Objects. Duplo clique nesse container e aí então eu vou localizar aonde está o usuário que eu excluí que eu quero recuperar. Então aqui está o meu usuário A. Clicando com o botão direito em usuário A, eu vou em modificar e aí então eu peço que vocês tomem muito cuidado na hora de digitar o nome do atributo que a gente vai modificar. Por que isso? Porque ele diferencia entre maiúsculas e minúsculas. Então, o primeiro atributo de modificação é o isDeleted. Sem nenhum valor, se marca em operação excluir e se clica no botão digitar. Logo em seguida, apaga o isDeleted e se digita o próximo atributo a ser modificado, que é o atributo Distinguished Name. Então, fazendo uma observação que só o N
é maiúsculo. Então, em valores, a gente vai digitar o caminho LDAP do objeto, né, o seu Distinguished Head Name completo. Então, CN, que é o nome do objeto que eu vou excluir, que é desculpa, na verdade, que eu vou recuperar, que é, então, o usuário A. E aí, então, a OU, para onde eu vou recuperá-lo, funcionários, e o nome do meu domínio, Litware Inc. DC com. Então, vamos conferir se está tudo certinho. Eu tenho CN, usuário A, OU, funcionários, que é o nome da minha OU, DC, Litware, DCCom, que é o nome do meu domínio, né, litware.com. Essa opção é o substituir a operação que a gente vai marcar. Se clica em digitar. Feito isso, se garante que a caixinha estendido esteja marcada e se clica em executar. Tá pronto. Agora é só fechar a console do LDP e podemos então voltar lá em usuários e computadores do Active Directory, na nossa OU funcionários, e lá está então o usuário A recuperado. Algumas coisas que são importantes de serem salientadas, tá? Que é bastante interessante. Quando a gente recupera o usuário que foi excluído, o Windows não consegue recuperar todos os atributos desse usuário. Somente ele recupera o nome de logon, né, e o CID dessa conta. Todos os outros atributos terão que ser refeitos. Mas, puxa, então para que eu vou recuperar uma conta de usuário se eu vou ter que reconfigurar tudo? Porque muitas coisas, muitas vezes, a gente dá uma permissão ou um direito para a conta do usuário. Essa permissão e esse direito ficam ligados ao CID dessa conta e não ao nome. Então não adianta eu criar uma conta com o mesmo nome de usuário, porque o CID sempre será outro. Então, por esse motivo, é bastante importante poder recuperar a conta, mesmo que nos dê um trabalho de ter que, de repente, estar recolocando uma senha ou então reconfigurando algum atributo que seja específico da conta, né? Além de também ser necessário recolocá-lo dentro dos seus grupos. Então, pode ver que ele cria a conta de usuário desabilitado, porque ele veio, inclusive, sem senha. Para que eu possa ativá-lo, eu preciso, então, em primeiro lugar, colocar uma senha. Então, essa mini aula de hoje era isso. A ideia era poder mostrar para vocês como é que se recupera uma conta de usuário excluído. Espero que essa informação seja útil. A gente aqui na Alphamídia está à disposição de vocês. Estaremos sempre trazendo novidades, sempre com novas mini aulas, com dicas e com novidades para vocês. Também estamos disponíveis pelo nosso site alfamidia.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.